Quarta-feirazinha chegou e você sabe o que combina muito bem com a quarta-feira? GSAP, é claro. Mas, bom, hoje eu vou mostrar para você um projeto que eu tenho trabalhado. O intuito de construir esse projeto é mostrar as diversas aplicações que o GSAP tem, tá? É... Não virei evangelista do GSAP, talvez tenha virado um pouquinho, mas a ideia é mostrar que o GSAP ele pode se aplicar a vários contextos e, ao mesmo tempo, sair um pouco daquele contexto de site 3JS de página única, entende? Obviamente você viu ali no vídeo do Awards que o site tem vários tipos de formas de você aplicar o 3JS no site, mas o meu foco é mostrar para você o quanto o GSAP pode ser poderoso com o 3JS e dentro de outros contextos, tá? Então vamos lá. Vou fazer a transição aqui para você. Vou levar a gente para o site. E sim, tem um Velociraptor no nosso site aqui. Bom, o primeiro ponto que eu quero levantar é que esse site ele não está sendo construído sozinho. Por enquanto, o que você está vendo é um esboço dele que eu estou utilizando para fazer a aplicação das animações. Esse site vai ser construído junto com um amigo que é UI designer. O nome dele é Wellington. Cara, muito gente boa. Conversei com ele, mostrei um pouco da ideia. Ele falou: opa, bora fazer. E ele vai trazer futuramente o layout que vai ser implementado, né? O layout final, digamos assim. Mas por enquanto eu estou fazendo aqui uma estrutura básica para mostrar um pouco dessa funcionalidade. O GSAP, você vê aqui na entrada do... Ih, minha internet foi de base? Não, voltou. Você vê aqui na entrada do Velociraptor que ele vem andando da direita para a esquerda, né? Ele sai de fora da tela e entra na tela. Isso é controlado pelo GSAP e a ação dele de caminhar e essa ação de ficar parado, se movimentando, eu controlo utilizando o 3JS. Então você vê ali um conjunto de ações, né? Do lado esquerdo eu fiz um texto padrão, um texto com call to action. E aí também é GSAP, né? Ele sai de um eixo X negativo e entra num X0, simples. Todo o resto aqui é o básico de quem está fazendo. Tá tudo sendo feito em HTML, CSS e JavaScript. Futuramente eu vou liberar o código. E eu deixei em HTML, CSS e JavaScript, ao invés de usar qualquer outro framework ou qualquer outra coisa, porque eu queria simplificar. Mostrar que dá para fazer coisas bem legais com muito pouco, sabe? Assim, muito pouco não, mas na realidade com o que é fundamental, digamos assim, né? Com o que é básico. Que HTML e CSS para quem trabalha com front, HTML, CSS, JavaScript, é a base ali, né? É o que você precisa ali para desenvolver, para se desenvolver, né? É o fundamento necessário. Então tem muita coisa que as pessoas podem utilizar esse fundamento necessário para fazer, mas como a gente tem muito uma enxurrada de frameworks batendo na gente o tempo todo, tipo, caraca, usa esse framework, usa esse aqui, usa esse aqui, usa esse aqui, às vezes fica um pouco difícil, né? As pessoas se atentarem que em alguns pontos o básico bem feito é o suficiente, sabe? Obviamente os frameworks, assim como algumas outras ferramentas que a gente utiliza, são muito boas para melhoria de performance, tá? Não tô tirando o mérito delas. Tô só dizendo que se você é iniciante, só sabe trabalhar com HTML, CSS e JavaScript, cara, tá tudo bem. Você consegue fazer coisas incríveis com isso, tá? Essa animação aqui, a primeira vez eu fiz ela só com JavaScript. Essa animação da numeração, né? Aí depois eu pensei, não faz sentido. Eu quero mostrar tudo acontecendo com o GSAP. Então eu fiz ela com o GSAP usando o GSAP Timeline, né? Eu usei o GSAP Stagger para fazer os números indo aparecendo, né? Cada uma das divs deles.
e depois eu uso o GSAP Timeline para criar esse evento da numeração rodando até o número desejado, né? E aqui eu tenho um exemplo de utilização do Scroll Trigger, né? O Scroll Trigger, ele tem um método chamado Scrub. O método Scrub, ele vai fazer com que a ação de aparecimento causada pelo scroll, né? O trigger, seja gerenciado pelo scroll da tela, né? Se eu não me engano, é o scroll Y, offset Y, não lembro agora o nome. Mas você pode dar uma procurada, porque você tem ali, né, o cliente Y, o cliente X, então você consegue fazer o traqueamento do mouse, por exemplo, nos eixos X, Y, e você também tem uma propriedade relacionada ao traqueamento do seu rolamento, né, da barra de rolagem. Lá ele. Então, assim, você vê aqui que é uma parada bem simples, não tem nada demais. Eu vou mostrando aqui alguns projetos que eu já trabalhei, alguns que eu ainda trabalho. E aí eu deixei ali um textinho do lado. E futuramente o Wellington vai trazer ali um visual todo novo para esse site. Ele não está terminado, né? Dá para ver claramente que ele não está terminado. Tem algumas outras seções que eu vou criar. Tem uma outra seção bem legal que eu vou criar fazendo um slider usando só GSAP. Eu vejo muito o pessoal usando Swiper, eu mesmo uso muito Swiper. Inclusive, pesquisando as formas de fazer o slider com GSAP, eu cheguei na conclusão de que eu posso refatorar alguns projetos do meu trabalho para que eu não tenha necessidade de usar dois pacotes, né, que seria o Swiper e o GSAP. Eu vou passar a utilizar o GSAP para tudo. E assim, isso sou eu, tá, gente? Eu gosto do GSAP. Eu entendo que a ferramenta é muito poderosa. Eu vejo que ela tem uma série de features que eu posso utilizar também. Eu tenho muito interesse em contratar a versão premium do GSAP, participar do clube GSAP também. Nunca tive nenhuma demanda que houvesse a necessidade de ter esse tipo de poder tecnológico, digamos assim, né? Entre muitas aspas. Porque é muita feature para pouca necessidade, tá? Acho que dessa forma ficou mais claro. Então, eu não tomei um passo adiante nisso. Tudo que ele tem de gratuito hoje já me atende muito bem. E eu vou sendo bem sincero, eu acredito que eu não explore nem 50% do que ele tem de potencial dentro do contexto de features gratuitas, né? Mas assim, show. Vamos pro código. Deixa eu passar aqui para a tela do código. Bam. Efeitos sonoros com o Carlos Henrique. Aqui, como eu vou fazer um sistema de responsividade e eu estou usando apenas uma pequena caixa com um canvas, que é a caixa ali onde você vê a entrada do Velociraptor, eu fiz uma alteração na forma como eu lido com os tamanhos, né? Talvez isso aqui esteja até um pouco grande demais. Depois eu vou dar uma verificada no quesito escala do Velociraptor relacionado ao tamanho daquela caixa. Mas basicamente eu tenho aqui uma forma de gerenciar, né, os tamanhos. O aspect ratio se mantém. Eu separei em funções porque para mim ficou mais organizado na hora de ficar indo e voltando nas coisas. Então eu tenho a experiência, o environment for models que eu falei no vídeo do controle de câmera com GSAP. Tem o renderizador, tem a cena. Aqui eu trago o Velociraptor e o Mixer. O Mixer um método relacionado a como as animações do Velociraptor vão ser acionadas, tá? O Velociraptor ele tem 26 animações diferentes. Dentre elas tem a animação de andar e a de ficar parado ali mexendo o rabinho. Tem outras, tipo morrer. Tem a animação que ele morre, sabe? Como se ele tivesse levado dano. Tem uma animação que ele faz aquele rugido dele de chamada, de perigo. Tem animação de mordida. Tem assim, uma série de animações que você pode usar.
Eu fui pelo mais básico, ele entrar na cena e ficar ali, né, parado, imponente. Acho que pra mim acabou sendo uma parada bem legal, do tipo assim, caraca, entrou um Velociraptor aqui no site, sabe? Do nada, aleatoriamente. Mas bem, o modelo do Velociraptor aqui, mesmo padrão, a única coisa que eu tenho de diferente do que você já viu nos outros vídeos, caso você tenha visto os outros vídeos, é que aqui eu faço instanciação das animações, né? Eu trago elas para dentro de uma variável e depois eu faço um for each para encontrar as animações que eu quero. Acabou que eu usei aqui só o walk e o idle, não usei o roar, acho que é assim que pronuncia. E aqui é bem simples. A animação de andar, ela tem 1 segundo, ponto 6 mais ou menos. Então eu repito ela 2 vezes para ela chegar perto do tempo da animação no GSAP. E aqui no GSAP, eu tenho a animação da posição dele no desktop. Ela tem a duração de 3.7. Então fica muito próximo a duração da animação do GSAP com a duração da animação da passada. Ah, Carlos, por que você não tenta bater, né, a mesma duração das duas? Então, as poucas vezes que eu tentei bater é porque não é 1.6 exato, sabe? É 1.6 blá 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 blá. Às vezes que eu tentei bater os timings, ela gerou um flick na cabeça dele. Gerou tipo um bug. E tipo, eu enxergo o bug porque eu tô olhando 517 vezes a mesma animação. Talvez uma pessoa que entra ali rápido e bota a animação para rodar uma vez ali, vê o Velociraptor, que legal, mano, e depois passa para baixo, ela nunca vai perceber. Mas eu tô percebendo, eu não consigo aceitar, entendeu? Acontece. Então eu preferi que ele desse um pouco mais uma esquiada, né? Do que ficar sem a animação ou ficar com aquele flick. Porque ele dá uma esquiadinha pra frente, ficou muito melhor do que ele tendo um flick na cabeça, tava virando um unicórnio assim, num segundo. Então, basicamente, eu tenho esse código de modelo, né? Eu fiz algumas animações aqui no GSAP que eu vou entrar em detalhe no próximo vídeo. Eu vou fazer um corte aqui, tá chegando no meu tempo limite. E eu tenho o HTML e o CSS, beleza? O Hero no caso aqui, né, na realidade não é nem o Hero, né, é o main.js, que eu botei o nome de Hero, que enlouqueci na hora. Ele tem todos os settings básicas, né, todas as estruturas necessárias pro Canvas acontecer, pro Canvas desenhar aquilo que a gente precisa, tá? Então, tudo aquilo que você já viu nos outros vídeos está sendo feito aqui, com a mudança de que eu estou usando essa forma aqui de chamar os modelos. Separei a câmera da função principal, assim como o environment. O renderizador, né, o update do renderizador vocês já viram também, né, para responsividade, que eu vou fazer posteriormente. E eu trouxe o getDelta no lugar do getElapsedTime. E é ele que controla o tempo da animação que é feita pelo Mixer, beleza? Vou dar um corte aqui e eu volto falando mais sobre o HTML, o CSS e um pouco mais sobre o JavaScript também do modelo das animações. Beleza? Estou de volta. Não sei se eu volto hoje, mas eu volto.